Certa vez, Júnior BR me mostrou um sistema de RPG chamado Cairn, e logo de cara eu fiquei encantado. Cairn é um sistema pequeno e simples, e tem como seu maior atrativo a imprevisibilidade. Cairn foi criado pelo talentosíssimo Yu Chai-Gao e é inspirado em Into the Odd, que também é tópico para um vídeo inteiro. Into the Odd cria um tipo de RPG de mesa que são os aleatórios. Nestes, há pouco foco no sistema e um foco maior na narrativa e interpretação. O que existe de sistema está ligado à construção de mundo e história, e vários aspectos da história e do mundo são decididos no dado. Alguns aspectos de Into the Odd que estão presentes em Cairn são classes. Não existem. Você não escolhe na criação de personagem se vai ser um paladino ou um mago. Você é você e você usa o que tem. Combate. Golpes sempre acertam. Não existe rolagem para combate. Você apenas diz ao mestre que vai atacar fulano e desconta da vida dele o dano da sua arma. Perícias. Existem apenas 3. Força, destreza e força de vontade. Enquanto uma aventura de Into the Odd tem uma temática de viagem interdimensional e mergulhar em um mundo completamente novo e desconhecido, Cairn é mais simples. Trata-se de uma fantasia medieval cuja aventura geralmente é ir de ponto A ao ponto B, sobrevivendo ao que aparecer no caminho. No momento em que escrevo esse roteiro, já foi lançada a segunda edição de Cairn, mas como ainda não tenho experiência com esta, este vídeo vai abordar apenas a primeira edição. Para criar um personagem, a sua ficha deve ter nome, antecedente e características, além das perícias. Se você for um mestre, a dica que eu lhe dou é deixar os jogadores fazerem os próprios nomes, ou fazer você a lista de nomes sorteáveis, porque os nomes que o sistema dá não são bons. Várias características do personagem são decididas pelos dados de 10 lados, seus antecedentes pelo dado de 20. Um detalhe sobre os antecedentes que vale a pena mencionar. Você reparou que não existe uma perícia de inteligência ou sabedoria, né? Saiba que seus antecedentes podem te ajudar em situações que dependem dos seus conhecimentos. Por exemplo, você encontra uma faca em cima do balcão. Eu pego a faca e quero analisar ela. Digamos que o jogador tirou o antecedente de açougueiro. O mestre pode levar isso em consideração e dar a ele uma informação que as outras pessoas não captariam. Por exemplo, você percebe que essa faca é extremamente bem feita e parece ser bem afiada. Sendo mais direto, você tem a sensação de que essa faca foi feita para machucar outras pessoas. Depois, role um D6 para definir sua proteção contra golpes, que é o mais próximo de uma barra de vida que Cairn tem, e depois role 3 D6 para cada uma de suas perícias. Sobre o seu inventário, todos possuem 10 de inventário, sendo 2 unidades referentes a cada mão e 8 referentes a uma mochila que o personagem carrega. Dica: não lote seu inventário, porque caso todos os 10 espaços de inventário sejam preenchidos, o seu PG é elevado a 0. Agora vem a parte mais legal quanto à criação de fichas, o seu equipamento inicial. Você rola sua armadura, seu escudo, sua arma, detalhe tanto a armadura quanto o escudo que não dá nada, e seus itens. Se você der sorte, ou azar, dependendo do seu ponto de vista, você pode tirar um repelente, um balão, um graxa, um baralho, um sabão, ou senão eu já fiz um vídeo sobre isso, e por aí vai. Se você der sorte, você pode conseguir um livro de magia logo de início. Como Cairn não tem classes, essa é a forma que o desenvolvedor usou para adicionar magia ao jogo. Você tem um item, que é um livro de magia, e conjurar magia é usar o livro. Não se preocupe, o livro não suga depois de utilizado. Tenha em mente que lançar magias causa fadiga e ocupa um espaço no seu inventário, e a fadiga sai por uma noite inteira de descanso. Além dos livros de feitiço, existem as relíquias. As relíquias são itens que possuem um feitiço ou poder mágico, e usá-las não te dá fadiga. Elas possuem os mais diversos efeitos, mas geralmente possuem um uso limitado e uma condição de recarga. Um exemplo é a Honey Clasp, um anel com 3 cargas que faz o seu usuário diminuir para 15 centímetros de altura. Para recarregar, coloque o anel em um copo de geleia real que tem o tamanho de um dedal. Como eu disse, esse é um sistema imprevisível.
e a imprevisibilidade deve instigar a criatividade dos jogadores. Você vai começar uma aventura com os vários itens malucos e cabe a você extrair deles alguma utilidade. Por exemplo, Para enviar uma carta até aquela casa, você vai ter que gastar 10 moedas de ouro. 10 moedas? Eu não tenho tudo isso. Já sei. Eu vou usar a minha pedeneira pra fazer fogo. E, por consequência, fumaça. Eu duvido que ninguém vai ver o sinal que eu estou fazendo. Você consegue fazer o fogo. Espera algumas horas e eventualmente você vê alguém saindo daquela casa. Esse alguém parece estar indo em sua direção. vamos falar de outro aspecto interessante de Caim: o combate. Como dito anteriormente, não existem rolagens para o combate. Você dá um dano e corre para o abraço, mas isto não significa que, durante o combate, você não precise rolar o dado. Por exemplo, se você quiser sair correndo de um inimigo, isso pode lhe custar uma rolagem de destreza. Ou, se você quiser levantar uma pedra pesada para jogar no inimigo, isso pode precisar de uma rolagem de força. Mas, se você estiver cara a cara com o adversário e quiser dar uma espadada, não precisa rolar nada, você acerta e dá o dano. No início de um combate, todos os personagens farão um teste de destreza, e o resultado ditará quem vai agir primeiro. Em um turno, um personagem pode andar até 12 metros e realizar uma ação, que pode ser andar mais ou fazer qualquer outra coisa. Perceba que a ação deve ser declarada para depois os dados serem rolados caso precise. Um detalhe interessante é que, se vários personagens atacarem o mesmo alvo, todos rolam dano, mas apenas o maior resultado é contado. De início, isso parece não fazer sentido, mas lembre-se, você rola um D6 para definir seu PG. A vida é baixa e se todos os golpes contra o mesmo alvo fossem contados, o sistema quebraria e ficaria muito fácil derrotar essencialmente qualquer alvo. Seria só todo mundo combinar de atacar o mesmo cara ao mesmo tempo. Se seu PG chegar a 0, mantenha calma e respire fundo, porque isso não significa o fim de tudo. Quando isso acontece, o seu personagem vai desenvolver uma cicatriz, que, em outras palavras, vai deixar o seu personagem mais forte. Então, você precisa levar porrada para aguentar mais porrada lá na frente. Ademais, as cicatrizes possuem um significado narrativo. Elas explicam o que aconteceu com o seu personagem para além do dano. Por exemplo, se seu dano recebido foi 3, o seu personagem foi lançado para longe e fez um mergulho de nariz com o chão. Se a porrada que você levou abaixou o seu PG para menos que 0, então o dano que você sofreu é crítico. Isso vai diminuir a sua força pelo dano recebido subtraído do seu PG antes de levar o golpe, e o seu personagem precisa dar um teste com sua nova força para evitar que sofra as consequências do dano crítico. Se falhar, o seu personagem vai ficar incrivelmente fraco e vulnerável, e vai morrer em 1 hora caso não seja tratado nessa janela de tempo. Por fim, se você zerar sua força, você morre. Se você zerar sua destreza, você fica paralisado, e se sua força de vontade chegar a 0, você passa a delirar. E o sistema é isso. Tem outros pequenos detalhes, mas o grosso é isso daí. O sistema não é nada complexo, mas também não deixa de ser interessante. Eu já tive a oportunidade de mestrar uma mesa de Caim e posso dizer que é um bom sistema caso você não queira ver mais do mesmo. O problema que eu consigo ver com Caim é que ele é bem específico. Fantasia medieval, onde os personagens, ao invés de serem heróis e cavaleiros, são gente como a gente, vulneráveis e que podem se machucar feio em uma briga. Por isso, eu não tenho certeza se uma aventura pensada para D&D ou Pathfinder combinaria com Caim. E também, se você quiser um sistema mais genérico, que sirva com outros temas e que tenha um elemento de imprevisibilidade, então Into the Odd deve te servir melhor. Isso foi tudo que eu tinha para falar de Caim. Me conte o que achou nos comentários e até a próxima. FlowerNet? O que você está fazendo aqui?